Meu nome é Maisie Savage, tenho 31 anos. 7 anos atrás, na manhã da minha entrevista mais importante, meu pai riu na minha cara e disse: garotas como você não têm vida, Maisie. Tem obrigações. Naquele mesmo instante, minha mãe ficou na porta da frente bloqueando minha saída enquanto minha irmã mais nova jogava uma bolsa pesada de fraldas aos meus pés e dizia com um sorriso debochado: cuida da minha filha. Eu tenho Brant. Eles não se importavam comigo. Eu tinha uma única chance de construir um futuro de verdade, mas eles queriam me prender ali para sempre como uma serva sem salário. Então eu simplesmente pulei aquela bolsa, saí pela porta dos fundos e nunca mais olhei para trás. Durante 7 anos eles acreditaram que tinham me destruído, mas estavam completamente errados. Agora tudo virou de cabeça para baixo, e minha irmã vai descobrir o quanto aquele Brant dela saiu caro. Antes de continuar, se essa história já te deixou com raiva, aproveita para curtir e se inscrever, comenta de onde você está assistindo e que horas são agora, eu leio tudo. Me diz se você está do lado da Maisie, porque o que vem depois vai te surpreender. Você precisa entender uma coisa sobre a minha família: não éramos pobres nem sem estudo, parecíamos normais por fora. Meu pai era dono da Savage Climate Control, uma pequena empresa de climatização em Riverside, Ohio, com 8 funcionários, boa reputação, família frequentadora de igreja, 2 filhas, tudo parecia perfeito no papel. Mas dentro de casa existia um sistema, e eu estava na base dele. Minha irmã Brin era 2 anos mais nova, mas isso não importava, porque meus pais a tratavam como a favorita, a perfeita, a que teve uma filha aos 19 anos e, de algum jeito, isso a tornava mais valiosa, não menos. Ela teve uma menina chamada Olivia, uma criança linda de cachos loiros e com meus olhos. A primeira palavra dela foi a mamãe, mas era para mim. Os primeiros passos foram na minha direção, não na da Brin, e aquilo já deveria ter sido um sinal de alerta. Mas eu tinha 20 anos e achava que ajudar a família era o certo. No começo era pequeno: Maisie, você pode cuidar da Olivia por 1 hora enquanto eu vou ao mercado, depois viraram 3 horas, depois o dia inteiro de sábado, depois noites inteiras. Quando percebi, aos 22 anos eu basicamente estava criando minha sobrinha enquanto Brin tentava virar influenciadora. E isso não é exagero. Ela criou um blog de estilo de vida chamado Mommy Motion, tinha 14 seguidores, sendo 12 parentes, postava fotos estéticas da Olivia com roupas caras compradas pelos meus pais e escrevia sobre maternidade e sacrifício, sem nunca mencionar que quem realmente cuidava da criança era eu. O blog fracassou. Depois ela tentou vender óleos essenciais e perdeu $800. Depois tentou fotografia, conseguiu um único casamento, entregou as fotos 3 meses depois e recebeu uma avaliação horrível, mas meus pais nunca exigiram que ela arrumasse um emprego de verdade. Em vez disso, diziam que eu precisava ajudar mais ainda. Sua irmã está tentando, minha mãe repetia. Ela está construindo alguma coisa. Você só está aqui. Mas eu não estava só aqui. Eu chegava na Savage Climate Control todo dia antes das 7 da manhã. Atendia telefone, organizava a agenda de 4 técnicos espalhados por 6 condados, emitia notas fiscais, controlava o sistema de clientes, cuidava de contas a pagar e a receber. Quando a gerente do escritório pediu demissão em 2017, eu simplesmente absorvi tudo o que era dela também. Meu pai nunca me deu cargo. Nunca me colocou na folha de pagamento. Quando eu perguntava sobre dinheiro, a resposta era sempre a mesma: família não paga família, Maisie. Isso é a sua contribuição. E ainda vinha aquele acréscimo: a Brin tem filhos para cuidar. E eram filhos mesmo. No plural. O Tyler nasceu quando eu tinha 23 anos. Mais uma criança para alimentar. Mais uma bolsa de fraldas para carregar. Mais uma rotina de soneca colada na geladeira como se fosse minha responsabilidade oficial. Uma noite, eu fiz as contas. 35 horas por semana no escritório. Mais umas 30 cuidando da Olivia e do Tyler. 65 horas semanais de trabalho não pago, repetidas por 3 anos seguidos. Se eu colocasse isso no valor do salário mínimo de Ohio, dava mais de $60 mil por ano. Só que não era sobre dinheiro. Era sobre perceber que tinham transformado meus 20 e poucos anos numa sala de espera da vida de todo mundo, menos da minha. Eu dormia no sofá da Brin 3 vezes por semana porque o Tyler tinha cólicas e o Dania não ajudava.
Era assim que ela chamava o namorado a vai e volta, pai das crianças, presente e ausente ao mesmo tempo. Um cara até gente boa, mas trabalhava à noite, e a Brin não acreditava em rotina de sono. No fim, meu quarto na casa dos meus pais nem era mais meu. Virou depósito de brinquedo da Olivia. A cama ficava coberta de roupa da Brin. Eu tinha um canto, uma luminária e uma pilha de livros da biblioteca que eu nunca consegui abrir. Não tinha tempo nem para ler. Eu tinha 24 anos e não tinha vida. Tinha funções. E então, em março de 2019, alguma coisa mudou. Eu já vinha fazendo cursos online gratuitos à noite. Certificação de gerenciamento de projetos pelo Google, Excel, noções de RH. Não tinha dinheiro para a faculdade, mas tinha internet e os cochilos das crianças. Eu aprendi sozinha. Montei um currículo tentando transformar a gerente improvisada do escritório da empresa da família em algo que soasse profissional de verdade. Enviei cerca de 60 candidaturas em 4 meses. A única resposta veio da Meridian Consulting Group. A primeira triagem por telefone foi boa. A entrevista por vídeo foi ainda melhor. Depois me chamaram para a fase final presencial em Columbus, assistente executiva do CEO, salário de $63.500 por ano, benefícios, verba de desenvolvimento profissional, viagens. Eu li aquele e-mail tantas vezes que perdi a conta. Imprimi e escondi debaixo do colchão, como se fosse um segredo adolescente. Aquilo era meu plano de fuga. Não era um cargo glamouroso. Eu ia organizar agendas, lidar com correspondência, coordenar logística. Mas era real. Era meu. E era em Columbus a 105 milhas de Riverside. Longe o suficiente para eu finalmente conseguir respirar. Eu disse aos meus pais que tinha uma consulta no dentista em Toledo. Peguei emprestado um blazer da minha amiga da faculdade, a Gena Azul Marinho, um pouco largo demais, mas ainda aceitável o suficiente para parecer profissional. Treinei minhas respostas em frente ao espelho do banheiro até sentir que não ia travar. Passei noites estudando a empresa, a ponto de conseguir repetir a missão deles quase de cor. A entrevista estava marcada para segunda-feira, 15 de abril, às 14 horas. Eu precisava sair de casa até 11h30 para pegar o ônibus das 12h05. Às 10h45 daquela manhã, desci as escadas com minha bolsa e uma pasta com cópias do currículo. Estava com uma calça preta, uma blusa branca e o blazer emprestado. Cabelo preso num coque arrumado. Tinha $17 e a passagem do ônibus na carteira. Minha mãe estava parada na frente da porta, braços cruzados, boca fechada numa linha fina. Aquele olhar que já não pedia mais explicação, só decisão. "Para onde você pensa que vai?" ela perguntou. "Eu te disse", Brin respondeu da cozinha. "Dentista." "Ela tem uma reunião de brunch com um possível patrocinador do blog", Brin continuou, como se isso fosse mais importante do que qualquer outra coisa. "Você precisa ficar com a Olivia e o Tyler." Meu peito apertou. "Hoje não dá." "Eu tenho." "Você tem deveres, Maisie." A voz do meu pai veio da cozinha antes mesmo dele aparecer. Ele entrou no corredor segurando a caneca de café, sem pressa nenhuma, sem irritação. Só aquele divertimento frio. "Isso é o que você tem." "Deveres." Olhei o relógio na parede. 10h47. Eu tinha 78 minutos até o ônibus sair. Foi nesse momento que a Brin entrou pela porta lateral. Tyler no colo. Olivia vindo atrás com um coelho de pelúcia e uma bolsa de fraldas enorme, pesada como mala de viagem. Ela nem me olhou de verdade. Nenhuma desculpa. Nenhuma hesitação. Só certeza. Colocou o Tyler no chão e jogou a bolsa aos meus pés. O barulho foi seco, pesado. "Olivia almoça ao meio-dia", ela disse olhando o celular. "O Tyler dorme às 13 horas. Não deixa passar das 14h30, senão ele não dorme à noite. Eu volto às 16 horas, provavelmente." "Eu não posso", falei. Minha voz saiu distante, quase estranha para mim mesma. "Eu tenho uma coisa importante." Brin riu. Riu mesmo. "Mais importante do que família?" Meu pai tomou um gole de café, me olhando como se eu fosse só uma funcionária ruim que não entendeu as regras.
Garotas como você não têm vida, Maisie, ele disse tranquilo. Tem deveres. É assim que funciona. Olivia levantou o rosto para mim. 4 anos. Cachos loiros. Meus olhos. Mai. Aquela voz pequena. A confiança dela. Olhei para ela. Depois para a bolsa de fraldas no chão. Depois para minha mãe ainda bloqueando a porta. Depois pro meu pai encostado na parede. Depois para Brin, já virando as costas, como se eu já tivesse cedido. Olhei o relógio. 10h49. E pela primeira vez eu não discuti. Eu apenas pisei por cima da bolsa, passei pela Brin, pelo meu pai, atravessei a cozinha e fui até a porta dos fundos que levava à garagem. Anais Maisie, se você sair por essa porta, minha mãe começou. Eu abri. O ar de abril bateu frio no rosto, uns 8 graus Celsius, céu cinza pesado, com aquela sensação de chuva que ainda não decidiu cair. Desci a entrada da garagem e virei à esquerda. Comecei a caminhar em direção ao terminal. 1,9 quilômetros de distância. Sapato barato de $12 esmagando o asfalto. Meu celular vibrou 6 vezes no bolso. Eu não olhei para trás. Passei em frente à Savage Climate Control no caminho. O prédio estava aceso, a caminhonete do meu pai parada no estacionamento, a placa com o nome dele brilhando na fachada, o lugar onde eu tinha trabalhado por 3 anos sem receber um único salário. Eu continuei andando. Cheguei ao terminal de ônibus de Riverside às 11h58. 7 minutos de sobra. Comprei minha passagem com os $17 que eu tinha juntado de dinheiro de aniversário ao longo de 2 anos. A atendente nem perguntou por que minhas mãos tremiam. O ônibus saiu às 12h05. Sentei no último banco e vi Riverside sumir pela janela. As casas ficando pequenas, depois as árvores virando estrada, depois só a rodovia aberta. Os marcadores de milhas passando um atrás do outro. Eu pensei, eu consegui. Eu ainda não sabia o preço daquela liberdade. No meio do caminho, o ônibus parou num posto em Finley. 12h58. Fui ao banheiro e me encarei no espelho. O rímel tinha borrado por causa do vento. Eu não tinha maquiagem comigo. Peguei papel toalha, molhei na pia e tentei consertar o que dava. Arregacei as mangas longas do blazer emprestado, ajeitei o cabelo como pude. Não estava impecável, mas parecia aceitável. Uma mulher com uma criança pequena entrou no banheiro e ficou me olhando por um segundo a mais do que o normal. Eu desviei o olhar. Não tinha energia para julgamento de mãe naquele dia. O ônibus chegou à estação de Columbus às 13h57. A entrevista era às 14h. O escritório da Meridian ficava a 3 quarteirões dali. Eu corri. Corri mesmo, com aqueles sapatos de $12 batendo no chão, a bolsa quicando no ombro, a pasta apertada contra o peito. Entrei no prédio às 14h02, sem ar, suada, tentando não parecer em pânico. Patrícia Roland já estava lá me esperando. Chefe de equipe, uns 50 e poucos anos, terno cinza impecável, olhar firme, mas gentil. Ela sorriu assim que me viu. Você conseguiu chegar, ela disse. Eu quase chorei. Quase. Mas só sorri de volta. Eu não perderia isso, respondi. Ela me levou até a sala de reunião. Foram 3 entrevistadores, Patrícia, James Reeves, o CFO, e Nicole Hendricks, gerente de operações. Perguntaram sobre sistemas, organização de agenda, lidar com clientes difíceis, comunicação entre fusos horários, confidencialidade. Eu respondi tudo. Contei sobre minha experiência na Savage Climate Control sem dizer a trabalho não pago. Falei como uma empresa pequena de VAC com 8 funcionários, onde eu cuidava de agendamentos e atendimento ao cliente. Nicole se inclinou um pouco para frente. Você aprendeu gestão de projetos sozinha? Sim. Fiz a certificação do Google enquanto trabalhava em tempo integral. Eu sou muito dedicada a aprender. Patrícia anotou alguma coisa no caderno. E o que essa vaga significaria para você? Ela perguntou. Eu pensei antes de responder. Escolhi as palavras com cuidado. Significa construir uma carreira, em vez de só sobreviver.
Significa crescimento de verdade. Eles assentiram e continuaram anotando. A entrevista terminou às 15h15. Patrícia me acompanhou até a saída. Entraremos em contato em até uma semana. Você é uma candidata forte, Maisie. Saí do prédio leve, como se o corpo tivesse perdido peso. Fui andando até a estação de ônibus. A volta para Riverside foi estranha. Diferente. Mais silenciosa por dentro. Eu tinha conseguido. Eu tinha saído de casa. Cheguei até a entrevista sozinha. Respondi tudo. E, pela primeira vez em muito tempo, aquilo parecia um futuro possível. Quando o ônibus entrou em Riverside às 17h38, eu já tinha começado a imaginar como seria a minha nova vida. O que eu não sabia era que, naquele mesmo momento, minha mãe já tinha começado a desmontar tudo. Saí da estação e caminhei até a casa dos meus pais. 18h05, as luzes estavam acesas. Carros na garagem. Usei minha chave e entrei. A família estava na sala. Brin alimentando o Tyler. Meu pai assistindo TV, minha mãe na cozinha. Ninguém falou comigo. Subi direto. Abri o armário, puxei minha mala velha de viagem e comecei a arrumar tudo em silêncio. Roupas para 5 dias, meu laptop, carregador, itens de higiene, a pasta com certificados e cópias do currículo, e $127 em dinheiro que eu tinha juntado por anos, guardando notas de aniversário como se fossem segredo. Minha mãe apareceu na porta. Você envergonhou essa família hoje, ela disse. Fechei o zíper da mala. Eu vou embora. Você vai voltar. Eu parei e olhei para ela de verdade. Não vou. Naquela noite, eu dormi mais uma vez naquela casa. No chão do meu quarto de infância, porque a cama já estava tomada pelas roupas da Brin. Era a última noite ali. 15 de abril de 2019. Na manhã seguinte, saí às 6h. A caminhonete do meu pai já tinha ido. Minha mãe ainda estava dormindo. O carro da Brin estava na garagem. Saí pela porta da frente, a mesma que minha mãe tinha tentado me bloquear dias antes. Deixei minha chave sobre a bancada da cozinha. Peguei um Greyhound até Toledo. Minha amiga da faculdade, Jenna, trabalhava como higienista dentária lá. Ela tinha um estúdio pequeno e um sofá que disse que eu podia usar. Ela só perguntou uma coisa. Você tá bem? Vou ficar, respondi. Ela me deu um cobertor e não insistiu em mais nada. Eu dormi naquele sofá de 16 de abril a 3 de maio, 17 dias. Todas as manhãs eu me candidatava a vagas. E checava meu e-mail compulsivamente esperando resposta da Meridian. Ela veio no dia 23 de abril, 8 dias depois da entrevista. Assunto: decisão sobre vaga de assistente executiva. Abri. Prezada Maisie, agradecemos seu interesse. Após análise cuidadosa, decidimos seguir com outro candidato. Nada de explicação. Nada de feedback. Só o vazio corporativo educado. Li aquilo mais de 20 vezes, como se alguma linha escondida fosse aparecer. Não apareceu. Chorei uma vez no banheiro da Jenna. Depois lavei o rosto e me inscrevi em mais 15 vagas. O que eu não sabia, o que eu só descobriria 7 anos depois, é que no dia seguinte à minha entrevista, minha mãe tinha enviado um e-mail falso para o RH da Meridian. E aquele e-mail estava no meu arquivo, marcado em vermelho, com uma anotação simples: não contratar questões familiares. Mas no dia 23 de abril de 2019, eu só pensei uma coisa: eu falhei. Antes de continuar, me responde uma coisa: você já foi aquela pessoa da família que só esperam que sacrifique tudo? A que tem deveres enquanto os outros têm sonhos? Se sim, comenta dever aqui embaixo. Você não tá sozinho. E fica comigo, porque essa história ainda vai piorar e depois vai mudar completamente. Em maio, eu consegui um emprego no Target. $11 por hora. Caixa, depois atendimento ao cliente. Eu me mudei para um estúdio barato em Toledo em junho. $425 por mês, sem ar-condicionado, vizinhos barulhentos. Mas era meu. E isso já mudava tudo. Eu economizava a cada centavo.
À noite, continuava se candidatando a vagas de escritório, uma atrás da outra. Em dezembro, consegui uma vaga temporária em um escritório de advocacia. $16 por hora, suporte administrativo. Parecia progresso de verdade. Até março de 2020, quando a Covid chegou e as demissões começaram. Fui desligada. Eu tinha $3.200 guardados. Seguro-desemprego. Modo sobrevivência ativado. Todo ano, no dia 3 de abril, aniversário da Olivia, eu enviava um cartão. Sem falta. Nunca recebi resposta. Nenhuma. Mas eu continuava enviando. No remetente, só, M. Columbus. Sem telefone. Sem endereço. Eu mandava para a casa dos meus pais, sabendo que a Brinha aparecia lá nos domingos em busca de jantar e babá grátis. No cartão de 2020 eu escrevi: Feliz 5 anos. Penso em você todos os dias. Com amor, tia Maisie. Silêncio. Em junho de 2020, eu não conseguia dormir. Eram 23 horas, aluguel vencendo em 8 dias, restavam $1.840 na conta. Eu estava rolando o LinkedIn sem esperança nenhuma, até que vi. Ora coordenador, Meridian Consulting Group, Columbus. A mesma empresa que tinha me rejeitado no passado estava contratando de novo. Fiquei olhando aquela vaga por 3 horas seguidas. Depois, às 2 horas da manhã, eu me inscrevi. Usei o endereço da Gena, ela tinha acabado de se mudar para Columbus por um novo trabalho. Usei outro e-mail. Atualizei meu currículo com experiência do Target, do escritório de advocacia e as certificações do Google. A entrevista por telefone foi em 18 de junho. A de vídeo em 25 de junho. A oferta veio em 2 de julho. $45.000 por ano. Início em 13 de julho. Quando abri aquele e-mail, eu sentei no chão da cozinha do apartamento e comecei a chorar. Liguei para Gena. Não liguei para minha família. Mudei para Columbus em 10 de julho. Apartamento pequeno de um quarto, $695, 15 minutos de ônibus até Meridian. 13 de julho de 2020. Eu entrei no mesmo prédio onde tinha feito a entrevista anos antes. Entrada diferente, posição diferente, versão completamente diferente de mim. Eu só pensei, agora vai ser diferente. O primeiro ano foi pesado. Eu lidava com papelada de novos funcionários, agendamento de entrevistas, benefícios, sistemas de RH. Ficava até mais tarde, fazia perguntas, me oferecia para projetos. A Nicole Hendricks, que tinha me entrevistado em 2019 e agora era VP de operações, percebeu. Ela virou uma espécie de mentora informal. Você é boa nisso, ela disse um dia. Já pensou em certificação de RH? Pensei, mas ainda não tenho como pagar. Tem reembolso da empresa. Dá uma olhada no SHRMCP. Eu te apoio nisso, ela completou. Eu estudei à noite. Passei na certificação em janeiro de 2021. Meu primeiro certificado profissional com meu nome. Eu emoldurei. Em junho de 2021, a Nicole me chamou na sala dela. Tem uma vaga de especialista de RH. Quer tentar? Sim. Eu respondi antes mesmo dela terminar a frase. Passei. 52 mil por ano. E daí tudo começou a acelerar. Eu lidava com relações de funcionários, auditorias de compliance, benefícios, investigações de assédio, revisão de políticas, treinamento de novos analistas. Em março de 2022, especialista sênior de RH, 61 mil. Em agosto de 2023, gerente de RH, 76 mil. Eu gerenciava uma equipe de 3 pessoas. Em abril de 2024, fui promovida a diretora de RH. Salário de $98.000 por ano. Eu tinha uma sala no quarto andar, com uma janela virada para o Skilline de Columbus. Meu nome na porta, Maisie Savage, diretora de recursos humanos. Eu tirei uma foto daquela placa. Não mandei para ninguém. Só guardei. Era estranho, porque aquilo era real. Nada me foi dado.
Eu construí tudo passo a passo e ainda por cima dentro do mesmo prédio onde, 7 anos antes, eu tinha sido descartada. Na época, eu achei que aquilo era o final da história. Eu estava errada. Minha vida em Columbus era silenciosa. Nada de glamour, só rotina de verdade. Em 2023, eu me mudei para um apartamento melhor. $925 por mês, um quarto de verdade, prédio silencioso. Eu tinha um pequeno círculo de pessoas, Jenna, 2 colegas de trabalho e uma vizinha com um cachorro que eu às vezes cuidava. Comecei terapia em outubro de 2022. Eu finalmente comecei a organizar tudo o que tinha acontecido com a minha família. Aprendi sobre limites. Aprendi que eu não devo nada a vocês também é uma frase completa. Tentei sair com algumas pessoas, aplicativos de namoro, mas nada foi pra frente. Então decidi parar de procurar e focar em mim. Passei a guardar 20% de tudo que ganhava. Em 2024, eu já tinha $18.000 economizados. Pela primeira vez na vida, eu me sentia estável de verdade. Deletei o Facebook em 2022. Mantive o LinkedIn só por trabalho. Sem Instagram, sem rede social me puxando para trás. No dia de Ação de Graças de 2021, eu quase liguei. Eu estava sozinha no apartamento. A Jenna tinha viajado. Fiz comida simples, frango pronto do mercado e stuffing de caixa. Fiquei rolando fotos antigas e achei uma da minha família. Meus pais, a Brin, o Dani, as crianças, e o bebê novo da Brin. Legenda: gratos pela família. Eu quase disquei. Escrevi a manha no contato e fiquei olhando por uns 5 minutos. No fim, eu apaguei o contato. Depois apaguei todos, mãe, pai, Brin. Somei tudo. Fiquei olhando pro apartamento vazio e falei baixo. Eu também sou grata, pela porta dos fundos. Eu não precisava mais da aprovação deles. Eu já tinha a minha. Em 15 de abril de 2024, completaram 5 anos desde o dia em que eu saí de casa. Acordei, fiz café, olhei ao redor do meu apartamento meus móveis, minhas louças, meus livros, minha paz. E pensei, eu consegui. 2 anos depois, tudo mudaria de novo. 8 de abril de 2026, terça-feira de manhã. Eu estava na minha mesa revisando candidaturas para uma vaga de coordenador de projetos. O anúncio tinha sido publicado 2 semanas antes, 89 candidatos. Eu ia rolando a planilha nomes, e-mails, telefones. Até que vi. Brin Urai, Formerli Savage. A xícara de café parou no meio do caminho até a minha boca. Brin Urai. Minha irmã tinha casado. O Dani finalmente tinha ficado mesmo. E o código de área. Riverside. Minhas mãos não tremeram. Eu já tinha aprendido a me controlar em situações difíceis. Mas meu coração acelerou na hora. A Brin não sabia que eu trabalhava ali. Não me seguia no LinkedIn. Não fazia ideia de onde eu estava. Aquilo tinha que ser coincidência. A Meridian era uma empresa grande. Ela só estava se candidatando a um emprego melhor. Simples assim. Eu abri o arquivo dela. O currículo carregou. Modelo profissional. O cabeçalho era limpo, corporativo, sem exageros. Brin Urai Project Coordinator Operations Specialist. Eu rolei até a parte de experiência profissional. E foi ali que tudo parou. Savage Climate Control, Riverside, Ohio. Operations Manager janeiro de 2017 a dezembro de 2019. Os tópicos abaixo vieram em sequência. Gestão das operações diárias de uma empresa de VAC com 8 funcionários. Coordenação de 4 técnicos em 6 condados. Processamento de faturas e administração de contas a pagar e receber. Manutenção do banco de dados de clientes. Redução de conflitos de agenda em 35% através de melhorias de sistema. Taxa de satisfação de clientes de 98% baseada em feedbacks internos. Eu li uma vez. Depois outra. E mais uma. Cada linha ali era trabalho meu. Exatamente aquelas tarefas. Exatamente aqueles anos.
Janeiro de 2017 até dezembro de 2019, o período inteiro em que eu trabalhei lá todos os dias sem receber um centavo. E aquele número? 98% de satisfação. Eu tinha calculado isso em 2018, usando formulários de feedback que ficavam empilhados na minha mesa. Brin não tinha trabalhado um único dia na Savage Climate Control. Ela estava em casa com a Olivia em 2015, tentando blog, depois marketing multinível, depois fotografia. Nunca teve cargo administrativo de verdade. Mesmo assim, ela tinha colocado aquilo no currículo como se fosse dela. Eu desci até a seção de referências. 3 nomes. Gerald Savage, proprietário da Savage Climate Control, ex-supervisor. Melissa Brennan, cliente, Riverside Community Chart. Amanda Ocon, ex-colega, Riverside Photography Studio. E lá estava ele. Meu pai. Como supervisor dela. Ele ia mentir. Sem hesitar. Ele sempre protegeu a Brin. O processo padrão da Meridian passou pela minha cabeça. Verificar histórico com empregadores. Ligar para referências. Checar lacunas e inconsistências. Levantar alertas antes da fase de entrevista. Eu tinha 2 opções. Primeira, sinalizar conflito de interesse, me retirar do processo e passar o caso para outro recrutador. Simples. Limpo. Segunda, seguir o processo normalmente. Deixar tudo acontecer exatamente como deveria. Mas se eu saísse, eu nunca teria a verdade completa. E eu queria isso registrado. Preto no branco. Escolhi a segunda opção. Abri o LinkedIn da Brin. Foto dela sorrindo, as crianças, post sobre a vida profissional equilibrando família, bio dizendo, mãe de 3, líder em operações, foco em família. A experiência dela era um quebra-cabeça mal montado. De 2020 a 2021, sem emprego. 2021, vendedora no Target por 3 meses. 2022, assistente administrativa em consultório odontológico por 5 meses. 2023, recepcionista de academia por 4 meses. De 2023 a 2024, assistente virtual autônoma, sem clientes verificáveis. Nenhum cargo passava de 5 meses. Nenhuma referência real além do meu pai. Ela estava desesperada. Isso era óbvio. E ela tinha mentido para entrar. Mas ainda faltava uma coisa. Antes de decidir qualquer passo, abri o sistema interno da Meridian e procurei, Macy Savage nos arquivos antigos. 2 resultados. A data da aplicação estava marcada como 9 de junho de 2020, contratação para coordenadora de RH. Já o outro registro, de 8 de abril de 2019, aparecia como a recusa para assistente executiva do CEO. Eu cliquei no arquivo de 2019. Carta de apresentação, anotações da entrevista feitas por Patrícia, James e Nicole, tudo positivo. Autodidata, impressionante, iniciativa forte, candidata promissora. E então veio a seção de observações de RH. Uma anotação marcada em vermelho, com data de 16 de abril de 2019, 9 horas e 23 da manhã, recebido e-mail de parte preocupada sobre a estabilidade da candidata. Anexo. Recomendação: não prosseguir. K. Patterson, RH. Eu cliquei no anexo. Um PDF abriu. E lá estava o e-mail. Datado de 16 de abril de 2019, 8 horas e 47 da manhã. De concernedneigor209@gmail.com. Para hora@meridianconsulting.com. Assunto: preocupações sobre a candidata Macy Savage. Eu li devagar. A quem possa interessar. A pessoa se apresentava como um membro da comunidade que conhecia a família Savage pessoalmente. Dizia que era obrigação moral alertar a empresa sobre mim. Segundo o texto, eu teria abandonado minha sobrinha de 4 anos durante uma emergência familiar, que minha irmã tinha uma reunião urgente e que eu havia prometido cuidar da criança, mas supostamente saí e deixei tudo para trás. Dizia ainda que eu tinha comportamento instável, histórico de desistir de empregos, falta de responsabilidade e resistência a qualquer tipo de ajuda. Tudo escrito com uma linguagem formal o suficiente para parecer confiável, e falsa o suficiente para destruir qualquer chance minha.
Eu li aquilo 2 vezes. Depois uma terceira. Cada frase parecia uma versão distorcida da minha vida. Prometeu cuidar da criança, eu nunca tive escolha. Eu estava presa. Abandonou, eu tinha saído pela única porta que me deixaram. Instável, eu tinha sobrevivido. Sem histórico de trabalho, eu tinha trabalhado anos sem sequer ser paga. Olhei o remetente de novo, concernednegor209@gmail.com. Abri os metadados do e-mail. Ferramentas básicas de RH, rastreamento de IP. Origem, Riverside, Ohio. Eu cruzei o endereço. Rede residencial. Casa dos meus pais. Foi a minha mãe. Ela tinha enviado aquilo no dia seguinte à minha entrevista. Não foi só controle. Foi sabotagem. Eles não tinham apenas me impedido de sair pela porta. Tinham tentado apagar qualquer futuro que eu pudesse ter fora dali. E durante 7 anos, eu achei que o problema era eu. Que eu não era suficiente. Mas não era falha. Era algo muito pior. E a Meridian tinha o registro disso. Se você está do lado da Maisie agora, comenta em time ela aqui embaixo, porque o que veio depois disso eu esperei 7 anos para contar. Eu estava sentado na minha mesa às 11h37 da manhã, café esfriando do lado, a mente acelerada de um jeito perigoso. Na tela, eu tinha 3 coisas abertas ao mesmo tempo: o currículo fraudulento da Brin, o e-mail de sabotagem da minha mãe de 7 anos atrás e a referência do meu pai, o mesmo homem que eu sabia que mentiria sem hesitar para protegê-la. Uma parte de mim queria simplesmente fechar tudo e rejeitar a candidatura na hora. Sumir com aquilo. Nunca mais olhar para a família. Outra parte queria confronto. Queria que eles soubessem que eu sabia. Queria justiça do jeito mais direto possível. E tinha uma terceira parte, mais fria, mais treinada: seguir o protocolo. Foi essa que venceu. Lembrei da minha terapeuta em 2023 dizendo que justiça não precisa ser vingança, pode ser só verdade. Decidi que ia fazer verificação padrão de emprego. Ligaria para o meu pai. Gravaria a chamada. No estado de Ohio, isso é legal com consentimento de uma parte. Documentaria tudo. Se houvesse fraude confirmada, eu seguiria o processo da empresa: sinalizar, informar o RH responsável, deixar o sistema fazer o resto. Peguei o telefone fixo do escritório e disquei. Savage Climate Control. Tocou 3 vezes. Savage Climate Control, aqui é o Jerry. A voz dele. Eu não ouvi aquela voz há 7 anos. Mantive a minha profissional, neutra. Olá, aqui é Maisie Savage, diretora de RH da Meridian Consulting Group, em Columbus. Estou ligando para verificar o histórico de emprego da Brin Urai, que listou sua empresa como empregador anterior. Silêncio. Depois. Maisie. Sim, senhor. Procedimento padrão de verificação. O senhor pode confirmar se Brin Urai, anteriormente Brin Savage, trabalhou na Savage Climate Control de janeiro de 2017 a dezembro de 2019 como gerente de operações? Mais uma pausa. Sim, isso está correto. Eu continuei. Pode descrever as responsabilidades dela? Ela cuidava do escritório, agendamentos, faturas, atendimento ao cliente. Era muito boa no que fazia. Ela trabalhava em tempo integral? Sim, integral. Muito confiável. Porque o vínculo terminou em dezembro de 2019. Ela saiu para focar na família. Teve filhos. E o senhor recontrataria ela? Agora ele parecia mais seguro. Com certeza. A Brin era uma das melhores funcionárias que tivemos. Cada palavra era falsa. E eu tinha tudo gravado. Mais uma pergunta. Durante esse período, de janeiro de 2017 a dezembro de 2019, havia mais algum funcionário executando essas mesmas funções de gerente de operações? Silêncio. Longo. Não, só a Brin. Era ali. A mentira central. Porque eu estava lá. Eu existi naquele escritório todos os dias. Existiam e-mails de clientes me chamando pelo nome. Registros fiscais me listando como dependente, não funcionária.
Tudo. Obrigada, eu disse. Era só isso que eu precisava. Desliguei. Salvei a gravação. E escrevi uma única linha no arquivo da Brin. Verificação de emprego concluída. Discrepâncias identificadas. Recomenda-se entrevista presencial para esclarecimentos. Porque eu queria uma coisa simples agora. Olhar para ela. De frente. Eu enviei o convite de entrevista uma semana depois pelo sistema ATS. Prezada Brin, agradecemos sua candidatura para a vaga de coordenadora de projetos na Meridian Consulting Group. Gostaríamos de convidá-la para uma entrevista presencial na segunda-feira, 14 de abril de 2026, às 10 horas da manhã, em nosso escritório em Columbus. Você irá se reunir com Maisy Savage, diretora de RH, Jonathan Rives, CEO, e Nicole Hendricks, VP de Operações. Por favor, traga um documento de identidade e esteja preparada para discutir sua experiência anterior em gestão de operações. Atenciosamente, equipe de RH da Meridian. Ela respondeu no mesmo dia. Obrigada, estarei lá. Ansiosa para conhecer vocês. Sem reconhecimento do meu nome. Sem hesitação. Sem pergunta. 7 anos de distância tinham feito isso, ela nunca me procurou. Nunca se perguntou. Nunca tentou entender. Contei tudo para Jonathan e Nicole, possível fraude no currículo. Eu mesma conduziria a entrevista. Eles confiaram em mim. Disseram apenas, ok. 14 de abril de 2026, 9 horas e 55 da manhã. Eu estava na sala de conferência com Jonathan de um lado e Nicole do outro. Do vidro, eu vi a recepção. Esperando. 9 horas e 58. Ela entrou. Cabelo castanho, postura levemente tensa, sorriso ensaiado de quem tenta parecer confiante demais. Roupa social simples, estilo Target, segurando uma pasta contra o peito. Brin. Mais velha do que em 2019. Uns 29 anos agora. Olheiras discretas. Aquela expressão de quem passou tempo demais tentando dar conta de tudo. Ela se aproximou da recepção, falou o nome dela, recebeu o crachá de visitante. A recepcionista apontou para nossa área. Eu me levantei. Caminhei até o lobby. Quando nossos olhares se cruzaram, ela congelou. Estendi a mão. Profissional. Brin, eu sou Maisy Savage, diretora de RH. Bem-vinda à Meridian. O rosto dela perdeu a cor na hora. A mão dela estava fria quando apertou a minha. Maisy, eu não sabia que você trabalhava aqui. 7 anos é muito tempo. As coisas mudam. Por aqui, por favor. Eu falei calma. Sem pressa. Ela me seguiu pelo corredor, o som dos saltos mais pesado do que deveria. Eu conseguia ouvir a respiração dela ficando curta enquanto passávamos pela sala de vidro onde Jonathan e Nicole esperavam. Abri a porta. Indiquei a cadeira. Ela sentou. 3 entrevistadores na frente dela. Eu fiquei no centro. Posição de controle. Sorri. Educada. Profissional. Quase gentil. Vamos começar. Você pode nos explicar seu currículo? As mãos dela tremiam quando abriu a pasta. Nos primeiros 20 minutos, tudo seguiu normal. Jonathan e Nicole fizeram perguntas sobre coordenação de projetos, ferramentas, organização de tempo. Ela respondia nervosa, mas aceitável. Nicole inclinou um pouco para frente. Você trabalhou na Savage Climate Control. Pode nos falar sobre essa experiência? Sim, eu fui gerente de operações por 3 anos. Uma empresa familiar pequena. Eu cuidava de tudo, agendamentos, atendimento, faturamento. Aprendi muito sobre multitarefa. Eu fiz anotações. Sem expressão. Empresa familiar, eu repeti. Certo. Sim, da minha família. Entendo. E quais anos exatamente? 2017 a 2019. Tempo integral. Jonathan entrou em seguida, perguntando sobre lacunas no histórico.
Ela explicou que tinha se dedicado à família, 3 filhos, alguns trabalhos como assistente virtual freelance, e que agora estava pronta para voltar a uma rotina estruturada. Eu perguntei: você pode fornecer referências desses clientes freelancers? Ela hesitou por um segundo. Foi tudo mais informal, indicação, boca a boca. Não tenho documentação disso. Às 10h22, Jonathan falou: obrigada, Brin. Vamos fazer uma pequena pausa. A Maisie continua com você para algumas perguntas finais. Isso já estava planejado. Eu tinha pedido para eles saírem depois de 20 minutos. Jonathan e Nicole se levantaram e saíram da sala. A porta fechou. Ficamos só eu e ela. Brin finalmente me olhou de verdade. Maisie, eu não sabia que você ia. Levantei a mão. Vamos falar do seu currículo. Empurrei a cópia impressa sobre a mesa e apontei para a seção da Savage Climate Control. Você colocou gerente de operações de janeiro de 2017 a dezembro de 2019. Isso está correto? Sim, tempo integral, 40 horas por semana. Era um negócio de família, então era flexível, mas você era remunerada? Ela travou. Era, mais uma contribuição familiar, mas eu fazia o trabalho. Eu liguei para sua referência, Jerry Savage. Ele confirmou que você trabalhou lá em tempo integral como gerente de operações. Disse inclusive que você era uma das melhores funcionárias que ele teve. Eu encarei ela. Você pediu para ele mentir? Eu trabalhei lá, eu ajudei. Ajuda não é o mesmo que gerente de operações em tempo integral de 2017 a 2019. A voz dela começou a falhar. Eu não entendo o que você está dizendo. Eu mantive a voz baixa, controlada. Eu trabalhei na Savage Climate Control de 2017 a 2019. Tempo integral. Sem salário. Fazendo exatamente tudo o que está listado aqui. Cada bullet point desse currículo é meu. Pausa. Você pegou o meu trabalho e colocou o seu nome nele. O rosto dela mudou rápido, vermelho, depois pálido, depois vermelho de novo. Ela abriu a boca, fechou. Eu precisava de um emprego, Maisie. Eu tenho 3 filhos. O Danny foi embora. Eu tô sozinha. Eu só precisava de algo no currículo que parecesse profissional, real. Silêncio. 10 segundos pesados. Então eu deslizei outro documento pela mesa. O e-mail de 16 de abril de 2019. O que é isso? Ela perguntou. Um e-mail enviado para o RH da Meridia no dia seguinte à minha entrevista aqui, 7 anos atrás. De um vizinho preocupado. Ela franziu a testa. Ele dizia que eu era instável. Que eu tinha abandonado sua filha. Que eu não era confiável para emprego. Eu não entendo. Veio da nossa mãe. Ela ficou imóvel. Eu rastreei o IP. Saiu do computador dela, da nossa casa, no dia seguinte à minha entrevista. Brin balançou a cabeça. Eu não sabia disso. Mas você sabia que eles sabotaram minha entrevista. Eu tinha 22 anos. Eu tinha uma criança de 4 e estava grávida. Eu estava sobrecarregada. Ela engoliu seco. Eu precisava de ajuda. E eu tinha uma entrevista que podia mudar minha vida. Minha voz não subiu. E você escolheu. Eles escolheram. Eu perdi aquela vaga por causa desse e-mail. E eu só descobri que ele existia na semana passada. A voz dela subiu de repente, quebrando o controle que ela tentava manter. Você deixou a gente. Você simplesmente foi embora como se a gente não significasse nada. Eu nem pisquei. Eu fui embora porque eu estava me afogando, respondi. Vocês me transformaram na babá não paga da família. Meus pais me transformaram em mão de obra gratuita por 7 anos. E quando eu finalmente tentei me salvar, vocês tentaram me destruir. Brin começou a chorar. Mas não era um choro contido, era feio, desesperado, desorganizado. E eu não senti nada. Eu tinha acabado de gastar todas as lágrimas que tinha anos atrás. Foi então que ela disse a frase que abriu tudo de vez. Você não sabe como foi pra gente.
Você saiu e tudo desmoronou. A gente precisava de você. Naquele instante, meu olhar caiu para a mesa de conferência. O telefone do sistema estava aceso. A linha estava ativa. Meu celular vibrou. Mensagem da Nicole: Maisie, linha da conferência aberta. 12 pessoas ouvindo. Meu estômago afundou. Meu assistente tinha agendado uma ligação de cliente para as 14h30 naquela sala e deixado o sistema de conferência ativo desde o teste de áudio às 14h15. Agora eram 10h38. Mas alguma coisa tinha falhado. A chamada tinha conectado cedo. E do outro lado estavam 12 pessoas. Jonathan, Nicole, 3 gerentes seniores, 6 representantes de clientes, e Patrícia Holland. Eles estavam ouvindo tudo. Desde vamos falar do seu currículo. Eu olhei para Brin. Depois para o telefone. Depois para o visor, 12 participantes ativos. Ela continuava chorando, sem perceber absolutamente nada. Eu perdi meu emprego em 2021, depois em 2022, depois em 2023, ninguém contrata mãe com lacunas, vocês não fazem ideia do quanto é difícil, eu tive que mentir porque ninguém me dá chance. Eu estiquei a mão e apertei o botão de mute. Depois desmutei. Deixei aberto. Eu poderia encerrar a ligação. Poderia proteger ela. Há 7 anos, eu teria feito isso. Mas eu tinha aprendido uma coisa simples: a verdade precisa de testemunhas. Brin continuava falando, completamente alheia ao que estava acontecendo. Minha mãe dizia que você ia voltar rastejando, que você ia falhar, mas você não falhou, você conseguiu esse emprego e nem contou pra gente, você deixou a gente achar que você não era nada. Ela respirou com dificuldade, engolindo o choro. E sabe o que meu pai diz de você? Ele diz que você é egoísta. Que você abandonou a família. E agora você tá aí me julgando. Eu a interrompi: calma. Eu não estou te julgando, Brin. Eu estou fazendo uma verificação de antecedentes. E você mentiu no seu currículo. Isso é fraude. Ela rebateu, quase sem pensar. Não é fraude. Eu ajudei na empresa. Ajuda, repeti. No passado. Ocasional. Enquanto eu trabalhava 40 horas por semana sem salário. Minha voz não subiu nem um tom. Você pegou meu trabalho, minhas funções, minhas conquistas, e colocou o seu nome. E seu pai confirmou uma mentira para sustentar isso. Ela respirou fundo, desesperada. É família. A gente tem que ajudar família. Eu encarei ela. Eu ajudei por 7 anos. E no dia em que tentei ajudar a mim mesma, vocês bloquearam a porta. Brin se levantou de repente. Você acha que é melhor do que eu porque tem um cargo bonito de diretora? Você não é nada. Nunca foi nada. Mulheres como você? Ela parou. Porque eu estava olhando direto para ela. Termina essa frase, eu disse baixo. Ela sentou de novo. Desmontando por dentro. O telefone do escritório tocou. Eu atendi. A voz do Jonathan veio seca. Maisie, encerra essa entrevista agora. Segurança já está a caminho. Entendido. Eu olhei para Brin. Essa entrevista acabou. A porta abriu. 2 seguranças entraram. Profissionais, postura neutra, sem agressividade. Senhora, precisamos que a acompanhe. Brin levantou a cabeça na hora. O quê? Por quê? Você está sendo retirada do processo por fraude na candidatura. Política da empresa. Maisie, por favor, a voz dela quebrou. Eu precisava disso. Por favor, não faz isso comigo. Eu fiquei de pé, no mesmo lugar, postura profissional. Eu sinto muito, Brin. Eu não posso contratar alguém que comete fraude no currículo. Eu tenho que proteger a integridade da empresa. Os seguranças a conduziram até o elevador. Eu não a acompanhei. Só fiquei parada na porta da sala de conferência, olhando. Brin virou o rosto uma última vez. Meu rosto estava calmo. Não era raiva.
Não era satisfação. Era só encerramento. Voltei para a mesa de reunião. E falei direto no sistema de áudio. Entrevista encerrada. Vou enviar o relatório formal até o fim do dia. Obrigada. Desconectei. Fiquei sozinha naquela sala por 5 minutos. Não chorei. Não comemorei. Só fiquei ali. Depois o telefone do meu escritório tocou. Era a linha da sala do Jonathan. Ele estava com Nicole, Patrícia Roland e o advogado-geral da empresa, Michael Brennan. Por um segundo, eu pensei, agora eu vou ser demitida. Mas não foi isso. Jonathan falou primeiro. Essa foi uma das conduções mais profissionais de conflito de interesse que eu já vi. Você seguiu o protocolo. Documentou tudo. E deu todas as chances para ela ser honesta. Você está bem? Eu não esperava aquilo. Sim. Estou bem. Nicole entrou em seguida. Nós ouvimos tudo. A sabotagem de 2019, a fraude no currículo, toda a dinâmica familiar. Sinto muito pelo que você passou. Depois veio Patrícia. Maisie, eu fui sua entrevistadora em 2019. Eu nunca vi aquele e-mail. O RH marcou seu arquivo e mandou seguir em frente com outros candidatos. Se eu tivesse visto. O advogado-geral, Michael, cortou com tom técnico. Nós precisamos definir próximos passos. Houve fraude na candidatura. Temos evidência gravada da admissão. Temos testemunhas. E também temos registro de interferência externa na sua candidatura de 2019. Isso abre margem para ação legal, se você quiser. Eu balancei a cabeça devagar. Eu não quero processo contra a minha família. Eu só quero isso registrado. E quero garantir que a Brin não faça isso com outra empresa. Jonathan assentiu. Entendido. Vamos registrar internamente na rede de RH. Consequência profissional, não pessoal. Nicole me entregou um lenço. Só aí eu percebi que estava chorando. Naquele dia eu fui para casa, desliguei o celular e dormi por 14 horas. As 48 horas seguintes foram um caos. 14 de abril, 18 horas, Brin ligou 12 vezes para o meu ramal. 20 horas e 30, meu pai deixou um voicemail dizendo que isso era assunto de família e que eu tinha passado do limite. 15 de abril, 9 horas, minha mãe ligou para a recepção da Meridian procurando por mim. Não foi transferida. 13 horas, Brin apareceu no lobby da empresa. Segurança a retirou. 15 horas, meu pai apareceu pessoalmente, exigiu me ver e se recusou a sair. A polícia foi chamada. Ele foi escoltado para fora por invasão de propriedade. 16 de abril. A caixa de e-mail do trabalho já estava cheia de mensagens que foram direto para o spam. O primeiro voicemail era do meu pai. Maisie, aqui é seu pai. O que você fez com sua irmã é inaceitável. Ela tem 3 filhos para sustentar. Você a humilhou, destruiu as chances dela de conseguir emprego. Essa família te deu tudo e é assim que você retribui? Você vai se arrepender disso. Me liga. Depois veio um e-mail da minha mãe. Assunto: como você pôde? Maisie, eu não sei o que aconteceu com você. Você era uma menina tão doce. Agora está cruel. A Brin está devastada. As crianças perguntam por que a tia Maisie odeia elas. Seu pai está fora de si. Por favor, pelo bem dessa família, conserte isso. Dê esse emprego para Brin. Você tem o poder. Seja a pessoa maior. Eu não respondi nada. 17 de abril, eu contratei um advogado. Foi enviada uma carta formal de ansease e de desistam para os 3, sem contato por telefone, e-mail ou pessoalmente. Qualquer violação resultaria em medida protetiva. A carta incluía a documentação do e-mail de sabotagem de 2019, provas de assédio e uma declaração clara de posição. Eu não queria mais contato com Gerald Savage, Diane Savage ou Brin Urai, e qualquer comunicação futura só seria via advogados. Então veio o silêncio. 3 semanas sem nada. Até uma mensagem que eu nunca esperei.
8 de maio de 2026. Mensagem direta no Instagram, no meu perfil profissional. Oi, aqui é a Olivia, filha da Brin, sua sobrinha. Eu tenho 11 anos. Eu sei que você provavelmente não vai responder, mas eu queria te agradecer pelos cartões de aniversário. Eu guardei todos. Minha mãe jogava fora, mas eu pegava do lixo. Tenho 7 cartões seus guardados numa caixa embaixo da minha cama. Eu não sei o que aconteceu entre você e a minha mãe. Ela não fala sobre isso. Mas minha avó disse que você nos abandonou e meu avô disse que você é egoísta. Só que você me mandava cartão todo ano, isso não parece abandono. Eu achei seu LinkedIn porque minha mãe estava te procurando e chorando. Eu vi que você trabalha numa empresa grande. Achei isso legal. Eu também quero trabalhar numa empresa grande um dia. Eu não estou te pedindo para falar com a minha mãe. Eu só queria que você soubesse que eu recebi os cartões, e sinto sua falta. Eu não lembro muito de você, mas sinto mesmo assim. Eu chorei por 20 minutos sem parar. Depois respondi com cuidado. Olivia, obrigada pela sua mensagem. Fico muito feliz que você tenha guardado os cartões. Eu penso em você todo ano no seu aniversário. Espero que você esteja bem na escola e que esteja feliz. Você foi muito corajosa em me escrever. Eu não estou pronta para ter contato com a sua mãe ou seus avós agora, mas fico feliz de saber de você. Se um dia você precisar de ajuda com escola, carreira ou vida, pode me escrever. Eu sempre vou responder. Cuide de você. Tia Maisie. Não passei meu número. Fiquei só no Instagram. Não prometi mais do que eu podia sustentar. Ela respondeu. Obrigada. Isso já é suficiente. Um mês depois, ela mandou outra mensagem. Minha mãe conseguiu um emprego num call center. Ela estava sempre irritada, mas eu tirei um A na minha redação de inglês. Eu quis contar para alguém que realmente se importasse. E eu me importei. Foi ali que eu entendi qual era a única relação que eu realmente tinha salvado de todo aquele desastre. Entre maio e agosto de 2026, eu fiz terapia toda semana, trabalhando tudo em camadas. Primeiro veio o luto. Eu chorei a família que eu queria ter tido. Depois aceitei a família que eu realmente tinha. Depois veio a raiva e pela primeira vez eu deixei ela existir sem me culpar. Raiva de ter sido usada. Mentida. Sabotada. A culpa também apareceu. Aquele pensamento constante de eu devia ter ajudado mais a Brin. Até eu perceber que eu já tinha dado 7 anos inteiros da minha vida. E por fim veio o encerramento. Eu entendi que não ia existir pedido de desculpas dos meus pais. Mesmo assim, encontrei paz. Minha terapeuta disse uma vez: você não destruiu a vida da sua irmã. Ela fez isso com as próprias mentiras. Você só parou de participar delas. Eu comecei a correr. Pela primeira vez não era para caber em roupa emprestada ou para ficar bem em foto de família. Era só porque o meu corpo gostava de se mover. 15 de agosto de 2026. 4 meses depois da entrevista, eu recebi um e-mail da Patrícia Holland. Assunto: algo que você precisa ver. Maisie, estive revisando arquivos antigos depois da nossa conversa e encontrei algo. Em 2019, nós íamos te oferecer a vaga de assistente executiva. Eu cheguei a redigir a carta. Salário de $63.500. Início em 29 de abril de 2019. Estava pronta para envio. Mas o RH travou seu processo por causa daquele e-mail. Me mandaram parar tudo. Eu nunca enviei essa oferta. Você merecia esse cargo. Você precisa saber que tinha conquistado isso. Sinto muito por termos falhado com você. Anexo: carta de oferta não assinada, datada de 22 de abril de 2019. Sei que isso chega 7 anos tarde, mas queria que fosse seu. Você já era boa o suficiente naquela época. Hoje você é excepcional. Patrícia. Eu imprimi aquilo e coloquei em uma moldura ao lado do meu cartão de visita atual. As duas coisas ficaram na parede do meu escritório em casa. A validação que eu procurei por 7 anos. Eu tinha sido boa o suficiente. Eu tinha conquistado aquilo.
Eles tinham tirado de mim. Mas eu construí algo melhor mesmo assim. 15 de abril de 2027. 8 anos desde a porta dos fundos. 1 ano desde a entrevista da Brin. Eu ainda estou na Meridian. Na verdade, fui promovida em janeiro. Agora sou VP de People Operations. 115 mil por ano. Criei um programa de mentoria na empresa para jovens profissionais vindos de famílias controladoras. É pequeno, silencioso, mas importa. Ainda recebo mensagens da Olivia de vez em quando. Ela tem 12 anos agora. Crescendo em meio ao caos, mas firme. A gente fala sobre livros, escola, sonhos. Eu não sou mãe dela. Mas sou alguém que a enxerga. E isso já é suficiente. Meus pais foram para a Flórida. Aposentados. Sem contato. A medida de afastamento funcionou. A Brin trabalha com gestão de loja em Riverside. Me bloqueou em tudo. Eu soube por terceiros do LinkedIn que ela está seguindo em frente. Não perfeita. Mas seguindo. E eu estou namorando alguém agora. Devagar. Saudável. Sem pressa. Hoje eu tenho $34 mil guardados, crédito bom e um carro que já é totalmente meu. Tenho amigos de verdade, terapia a cada 2 semanas e uma vida que eu literalmente construí do zero. E, acima de tudo, eu tenho paz. Hoje de manhã eu estava treinando uma nova coordenadora de RH. 22 anos, nervosa, mas com vontade de acertar. Ela me perguntou: como você identifica fraude em currículo? Eu sorri e respondi: procure por buracos no histórico. Títulos exagerados. Experiência sem nenhuma prova. E sempre confirme com o empregador real, não só com a referência que a pessoa coloca. Ela hesitou um pouco e perguntou: você já pegou alguém assim? Já. E era pessoal. Mas eu lidei de forma profissional. Porque esse é o ponto, você pode ter uma história com alguém e ainda assim fazer o seu trabalho com ética. Ela sentiu e começou a anotar tudo. Eu olhei para o meu calendário. 15 de abril de 2027. 8 anos. Eu tinha escrito uma nota anos atrás e nunca apaguei. O dia em que escolhi a porta dos fundos. Eu adicionei uma única palavra naquela linha. Livre. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já saiu por uma porta dos fundos ou ainda está parado diante de uma decisão assim, compartilhe esse vídeo. Alguém perto de você pode precisar ouvir isso. Se quiser mais histórias assim, se inscreve. Histórias reais. Limites reais. Liberdade real. E lembra disso, a porta da frente não é a única saída. Às vezes, a porta dos fundos é justamente a que salva você. Algumas portas você abandona. Outras se fecham atrás de você. E algumas, como a que eu atravessei 8 anos atrás, te levam exatamente para onde você precisava chegar. Obrigado por ouvir.